Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versos de 1 a 10. Todos acharam? Amém. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra, de Icônio, davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Das cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas foram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia em número. O verso de número 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram na fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Amém? Que Deus nos dê a graça de ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor. Meus irmãos, Paulo está seguindo aqui na sua viagem missionária, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que tinha o propósito de fortalecer aqueles irmãos que foram fruto do trabalho da primeira viagem missionária. Ele está vindo da Cilícia e passando por Derbe, ele foi até Listra. E nós sabemos que Derbe foi a última cidade alcançada pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. E após sair da pequena cidade de Derbe, Paulo vai então para a cidade de Listra, uma cidade onde ele reencontra uma família, e reencontrando essa família, ele reencontra um personagem muito importante, muito conhecido na Bíblia Sagrada, um jovem chamado Timóteo. E agora, quando Paulo o reencontra, Paulo fica impressionado com o desenvolvimento, a desenvoltura, com o crescimento do jovem Timóteo. E Paulo fica tão impressionado que Paulo quer levá-lo consigo na viagem. E agora, a partir de então, não seria mais apenas Paulo e Silas, seria Paulo, Silas e o jovem Timóteo, o jovem discípulo do apóstolo Paulo. E a primeira observação que eu faço está no verso 2, que diz que Timóteo dava bom testemunho. Apesar da sua pouca idade, era um crente fiel, um crente de caráter, um crente bem informado e um crente que tinha a alegria de testemunhar o nome do seu Senhor. Apesar da sua pouca idade, Timóteo não se sentia ofendido, não se sentia intimidado. Paulo fica impressionado com Timóteo, porque Timóteo, que antes era um garoto, agora no segundo reencontro, esse Timóteo já está um servo de Deus, um conhecedor da palavra de Deus. Uma desenvoltura, um crescimento exponencial na vida desse ministro da palavra de Deus, esse jovem chamado Timóteo. E quando nós olhamos para isso, nós não podemos pensar outra coisa a não ser que Timóteo é um exemplo para nós de cristão, um exemplo de servo, um exemplo de crente em Jesus. É uma inspiração para nós de todas as idades. Alguém que não ficou estagnado na fé cristã, alguém que cresceu, que desenvolveu, alguém que ouviu a palavra do apóstolo Paulo: antes crescei na graça e no conhecimento. Busquem e cresçam em Cristo Jesus. E Timóteo fez isso.
E Timóteo vai continuar crescendo e vai ser uma pessoa importante na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, a respeito de Timóteo. Ele diz: por essa razão eu lhe estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Timóteo era tido por Paulo como um filho amado, um crente fiel, fiel no Senhor. E não somente isso, mas ele diz: o qual lhes dará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Timóteo era um discípulo fiel de Jesus, do apóstolo Paulo, tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, conhecia tanto o apóstolo Paulo, que ele é enviado do apóstolo Paulo para Corinto, para poder dar testemunho daquilo que Paulo está ensinando, meus irmãos. Alguém digno de ser enviado a outra igreja para que Jesus seja confirmado na vida daquelas igrejas. Não somente na igreja de Corinto, mas em Tessalônica também. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, Paulo também diz: e assim enviamos a vocês Timóteo, nosso irmão, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los, dar-lhes ânimo na fé. Meus irmãos, qual cristão que não quer ser como Timóteo? Alguém que pode ser contado entre aqueles que animam, aqueles que exortam, aqueles que fortalecem os outros na fé. Não é à toa que Timóteo é visto por Paulo com tamanha grandeza. Não é à toa que Paulo tem a respeito de Timóteo uma alta estima, alta conta. Quando Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, 1ª e 2ª carta, nas 2 cartas Paulo vai chamar Timóteo de filho amado na fé, gente da fé sincera, que recebeu da avó, recebeu da mãe, guardou e cresceu na fé do Senhor. Timóteo, um homem exemplar para nós, um jovem, um cristão comprometido com o reino de Deus, que vai crescendo, amadurecendo na fé, se tornando um instrumento de Deus. Mas por outro lado nós temos Paulo, apóstolo Paulo, um líder de visão, um líder que tem a capacidade de olhar para um jovem e reconhecer nele o seu potencial, reconhecer que Deus está ali, reconhecer que esse pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus. E Paulo então toma uma atitude particular com Timóteo, levá-lo com ele na viagem, acompanhá-lo mais de perto, discipulá-lo, consolidá-lo ainda mais na fé e na doutrina que o apóstolo Paulo ensinava. Mas algo acontece que é muito interessante, você pode ver aí no verso 3, e até peço que sua Bíblia esteja aberta, não é? Em Atos 16, para que você possa ir confirmando as observações. No verso 3, agora nós vamos ver que Paulo vai circuncidar Timóteo. E esta é uma situação curiosa, é uma situação única no ministério do apóstolo Paulo, pelo menos relatado na Bíblia Sagrada. Ele circuncida Timóteo por causa dos judeus. Observem aqui, meus irmãos, que o cristianismo ele não é uma religião, uma fé regida por regras rígidas. Cristianismo é regido por princípios e não por regras. E não obstante seja regido por princípios e não por regras, o cristianismo não é uma anarquia, é algo organizado. A Bíblia diz que deve ser com ordem e com decência, tudo que se faz na vida da igreja. O fato de Timóteo ser circuncidado por Paulo antes de viajar, nos faz pensar algumas coisas. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e nós jamais devemos servir de escândalo para quem quer que seja. É muito interessante, porque Timóteo é filho de quem? Eunice, uma judia convertida ao cristianismo. Quem é o pai de Timóteo? Um grego que muito provavelmente não se converteu ao cristianismo. A circuncisão de Timóteo muito provavelmente não aconteceu no judaísmo por causa do pai de Timóteo. Seria como se um crente casasse com um católico, nascesse uma criança e falasse assim: não vai batizar. E aí então não batiza e
deixa crescer, quando ele crescer, ele resolve, para não haver conflitos. Esse é o problema, o risco que se corre dentro de um casamento misto, dentro de uma união em julgo desigual. E o que Paulo faz? Paulo, então, com muita coerência, com muita responsabilidade, Paulo vai circuncidar Timóteo. Mas é interessante que quando nós lembramos de Paulo circuncidando Timóteo para não ser motivo de escândalo e nem de ocasião para os judeus daquela região, nós lembramos de Tito, que Tito não foi circuncidado por Paulo. E quando nós lemos em Gálatas capítulo 2, verso 3, Paulo está escrevendo assim: mas nem mesmo Tito, que estava conosco, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos nos lembrar de que Paulo era um defensor ferrenho, de que Jesus é o suficiente para a salvação. O que Paulo defende em todas as suas cartas é que Cristo é o suficiente, a salvação é pela fé, não precisa nenhum adereço, não precisa que se faça nada. E Paulo não está aqui sendo incoerente, usando 2 pesos, 2 medidas. Não pense isso do apóstolo Paulo. O que Paulo está ensinando para nós é a sensatez, a prudência, sabermos que ele jamais defenderia a circuncisão como um requisito para a salvação, mas que também não se incomoda de circuncidar para que não seja motivo de tropeço, de escândalo para outros. Mais ou menos o que Paulo ensina aos coríntios: aquele que é fraco na fé, tolere o que é forte na fé e não julgue, não condene. Mas aquele que é forte na fé, também não julgue, não condene aquele que é fraco na fé. Para que haja comunhão, para que haja união, para que não haja julgamento, para que não haja divisão dentro do corpo de Cristo. Mas Paulo é categórico. A salvação é única e exclusivamente pela fé. Ele afirma isso em todas as suas cartas, e ele afirma de uma forma magistral em Efésios capítulo 2, verso 8, quando ele diz: porque vocês não são salvos por outra coisa a não ser pela graça. Por meio de onde? Por meio da fé. Porque isso não vem de vocês. O que não vem de vocês? Nem a graça, nem a salvação, nem a fé. Tudo isso é dom de Deus. Por quê, Paulo? Para que ninguém se glorie, para que ninguém pense que guardar a lei é motivo de bater no peito e dizer eu tenho méritos, para que ninguém pense que ser bom, que ser crente, que ir à igreja todos os domingos, ou que ser dizimista, isso seja motivo para que eu bata no peito e pense que eu possa exigir de Deus alguma coisa. Não. A circuncisão de Timóteo é simplesmente para que não dê ocasião para os adversários do apóstolo Paulo, mas jamais como motivo para salvação. Meus queridos, no verso 4 e no verso 5, nós lemos que nas cidades por onde passava, transmitiam as decisões tomadas pelo apóstolo e presbíteros em Jerusalém, para que fossem o quê? Obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Igrejas fortes na fé, na doutrina, igrejas fortes em Cristo Jesus, elas crescem automaticamente. Cresce. Crente forte na fé, crente forte numa doutrina sã, sadia, ele gera frutos, ele gera discípulos. Essa igreja, ela é discípulo fazendo discípulo. E é assim que toda a igreja de Jesus precisa ser. Paulo mostra como ele sempre foi focado e como ele não perde o foco naquilo que ele se propõe a fazer. O apóstolo Paulo sai na segunda viagem missionária com o propósito de fortalecer a igreja, para que a igreja continue crescendo. E o testemunho do verso 5 é que assim foi. As igrejas estavam sendo fortalecidas, cresciam na fé e cresciam em números. Gente estava sendo acrescentada, gente estava sendo salva a cada dia, meus irmãos. O propósito, o foco. Paulo é um exemplo. Paulo diz: olha, eu deixo as coisas que para trás ficaram e eu prossigo, porque o meu alvo é Cristo.
Eu não fico preso no passado, eu não fico preso na mesmice, eu não fico preso na autocomiseração. Eu sigo a vida, eu sigo em frente, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado de Deus para os gentios, e Paulo dá a sua vida, ele se gasta e se deixa gastar para a salvação, para a consolidação dos gentios na fé fortalecida em Cristo Jesus. Uma doutrina pura, uma doutrina sadia. O que é que Paulo vem consolidando? O que ele pregou na primeira viagem. O que Paulo pregou? Cristo Jesus, o Evangelho da graça. E quando ele vai para Jerusalém, ele vai para levar uma questão. Ele diz: olha, eu recebi do Senhor que basta crer e é salvo. E o que os apóstolos então, como João, Pedro, Tiago e os presbíteros da igreja mãe em Jerusalém, dizem a respeito disso? E depois de muita discussão, depois de ouvirem Pedro, depois de ouvirem Paulo, depois de ouvirem Barnabé, eles disseram: olha, nós chegamos à conclusão de que nós não devemos colocar nenhum peso em cima dos gentios. Cristo basta, Cristo é o suficiente. E o que Paulo vem trazer escrito para esses irmãos e consolidar a fé, é o que nós lemos lá em Atos capítulo 15, verso 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além dos seguintes exigências, que são necessárias: abster-se da comida sacrificada a ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se guardarem essas coisas, se evitarem essas coisas. Aí tudo irá bem. Mas quando você lê o capítulo todo, quando você vê o contexto imediato do texto, você percebe que a recomendação não fere em nada o fato de não precisar guardar a lei, guardar o sábado, ou qualquer outra exigência para ser salvo. A recomendação é feita apenas para que fosse mantida a paz entre judeus e gentios. Porque os judeus pregavam todos os sábados que não podia guardar, que não podia comer carne sacrificada aos ídolos, que não podia comer carne de animal sufocado, que não podia se entregar à imoralidade sexual. E tudo isso, o apostolado está de acordo, os apóstolos estão de acordo. Então, vão fazer bem se guardarem essas coisas, mas nenhum peso deve ser colocado sobre o gentio no que diz respeito à salvação, porque a salvação é pela fé. Terminando essa perícope, o apóstolo então segue no capítulo 16, o verso 6 até o verso 10, que nós lemos no início da mensagem. E a observação que se faz, do verso 6 em diante, é a ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. A ação do Espírito Santo de Deus na vida daquela comissão missionária, daquele grupo de 3 pessoas, mas que agora, em Trode, se torna 4, porque se você observar do verso 10 em diante, o escritor Lucas, ao invés de citar agora a respeito do que ele está escrevendo, na terceira pessoa do plural, como ele vinha citando sempre, ele diz nós. Porque quando ele diz aqui no verso 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos, nós nos preparamos. Como assim nós nos preparamos? Só existe uma explicação, é a primeira vez que ele se coloca entre essa equipe de viagem de Paulo. E a partir de aqui, agora então, Lucas passa a ser um integrante da equipe missionária do apóstolo Paulo, liderado pelo apóstolo Paulo. Por isso então ele usa no plural a primeira pessoa, nós agora partimos para a Macedônia. É impressionante como o Espírito Santo de Deus age na vida de Lucas, é impressionante como age na vida de Timóteo, é impressionante como age na vida de Silas, mas é uma coisa extraordinária, estrondosa, como o Espírito Santo tem acesso ao coração do apóstolo Paulo, à mente do apóstolo Paulo. Ele coordena a missão, ele recebe de Deus e ele entrega, e é aceito, meus irmãos. Quando nós vemos aqui no verso 6, disse que o Espírito Santo os proíbe de entrar então na Ásia. No verso 7 diz que o Espírito de Jesus os proíbe de entrar na Bitínia.
E é muito interessante, porque o Espírito Santo e o Espírito de Jesus são sinônimos, são expressões sinônimas, porque o Espírito Santo está à mercê do Espírito de Jesus. É Jesus quem enviou o Espírito Santo, é Jesus quem atua através do Espírito Santo na vida da igreja. Agora observe que coisa extraordinária, porque o Espírito Santo, ele é o guia da expedição, ele é o guia do apóstolo Paulo. Mas é importante a gente observar como o Espírito Santo apenas orienta, mas não dá nenhuma explicação. Ele simplesmente diz: aí não. Então nós vamos para Bitínia. Bitínia também não. Vai descendo, Paulo. E eles então vão para Troade, e em Troade, Paulo tem uma visão. A visão é de um macedônio, pedindo socorro, pedindo ajuda. E Paulo então tem essa visão. Ele relata a visão para a comissão. E a comissão então entende que é um chamado de Deus para pegar o evangelho então, onde? Na Macedônia. Meus irmãos, quando nós vamos olhando para isso, nós entramos num conflito, porque na lógica humana, o apóstolo Paulo e todos os outros irmãos poderiam ter reagido de forma a negar a orientação do Espírito Santo. Porque como assim não pregar na Ásia, nesse ponto da Ásia? Como assim não pregar na Bitínia? Bitínia não merece? A Ásia não merece? Como assim não fazer aquilo que Jesus mandou fazer? Porque certamente passou no coração, na mente do apóstolo e de todos eles, Atos capítulo 1, verso 8. Ide por todo mundo, prega o evangelho. A ordem é: vão e pregam o evangelho. Até onde? Até o fim do mundo. Prega o evangelho a toda criatura. Mas é interessante que quando eles vão pregar na Ásia, quando eles vão pregar em Bitínia, o Espírito Santo fala: não, aqui não. E nós conhecemos pelos relatos dos próximos capítulos que depois Paulo passa em Bitínia, depois Paulo passa em todas aquelas cidades da Ásia. Paulo prega o evangelho, muitas igrejas são edificadas, muita gente é salva. Mas agora Deus tem um propósito maior na vida do Paulo e na vida dos seus. Macedônia, meus irmãos. E Paulo não fala assim: Macedônia não, a gente está aqui pertinho da Bitínia, vamos dar uma passada em Bitínia primeiro, em Mícia. Não, eles contornam, descem, vão para Troade. De Troade tem uma visão, e imediatamente, diz o verso 10, que eles concluíram que lá era o lugar onde eles deveriam estar, aquelas pessoas que seriam o alvo do evangelho naquele momento. E meus irmãos, como isso é importante para nós, que sensibilidade, que obediência, que disposição de negar a sua própria vontade, fazer a vontade do Senhor. Que exemplo, que modelo de igreja está representado aqui. Uma igreja que ouve a voz do Espírito, uma igreja que obedece, uma igreja que, ainda que seja bom o que eu vou fazer, mas se não é da vontade de Deus, então eu não faço. Uma igreja que não negligencia um pedido de socorro, uma visão, um macedônio, mas foi um pedido de socorro. E esses irmãos partem então para Macedônia, concluindo que aquela visão que Paulo teve é Deus clamando para que eles pregassem o evangelho na Macedônia. E aqui, meus queridos, eu concluo as observações, fazendo aplicações de tudo que nós ouvimos aqui para as nossas vidas. E a primeira aplicação que eu faço, relembrando os irmãos do início da mensagem, é que não pode faltar Timóteo na vida da igreja. Não pode faltar gente de bom testemunho. Não pode faltar gente que impressiona as outras pessoas por causa da sua fé, da sua fidelidade, do seu comprometimento, da sua preocupação, do seu cuidado com a posição que ocupa em Cristo Jesus. Gente de bom testemunho. Isso não pode faltar no meio dessa igreja, meus irmãos. Mas também não pode faltar Paulos. Não pode faltar gente na nossa liderança com a capacidade e a sensibilidade de olhar para os mais novos
e descobrir neles o dom, o talento, descobrir neles o potencial, para que eles sejam os líderes que irão nos substituir. Como Paulo não se incomoda de formar um líder, como Paulo não se preocupa em cair do galho, em perder o seu espaço. Paulo não está preocupado consigo, Paulo está preocupado com a igreja. Não pode faltar uma liderança comprometida com a continuação da obra, uma liderança que abre mão da vaidade, abre mão do conforto, para formar outros líderes tão bons quanto ou até melhores. Gente que não pensa em si mesmo, pensa na glória de Deus e no progresso da igreja, do reino de Deus. Terceiro lugar, o cristianismo não é regido por regras, mas sim por princípios, e isso não significa que nós vivemos numa anarquia, simplesmente significa que nós temos bom senso. Nós não estamos engessados numa doutrina, numa liturgia, não numa doutrina humana. E até uma doutrina é mais importante, é menos importante do que uma pessoa. Uma doutrina não é mais importante do que uma pessoa. A doutrina do apóstolo Paulo é: não circunde. Não queira guardar a lei para ser salvo, porque se você querer guardar a lei para ser salvo, você está perdido. Quem tropeça num mandamento, tropeça em todos. Paulo está de acordo com Tiago. Mas é interessante que, para não causar escândalo, já que isso não é nenhum problema e nós não estamos circuncidando para poder salvar ninguém, não tem nenhum problema, pode circuncidar. Porque a ausência de regras rígidas não significa anarquia, não significa a falta de fé, pelo contrário, maturidade em discernir cada situação. Há situações em que nós vamos aplicar uma regra, há situações em que nós vamos quebrar essa regra por causa de um princípio maior, por causa de um bom senso. Para não escandalizar um irmão, isso precisa acontecer, meus irmãos, muitas vezes. E como eu tenho visto que a maior parte da igreja não tem sensibilidade, não tem a capacidade de tolerar, de se expandir um pouco para caber uma ideia diferente, se essa ideia não fere a nossa doutrina fundamental. Sabe o que significa isso? É que nós ainda não crescemos na fé, é que nós ainda somos crianças na fé. Porque criança precisa de regra, e regra rígida. Não pode, não pode, pronto e acabou. E olha que eu aprendi isso com um médico, que nem sei se ele é crente. Mas certa vez eu levei a Bárbara, ainda criança, num médico em Belo Horizonte, e aí quando chegou lá, a primeira coisa que ela fez foi mexer no telefone fixo, ainda usava telefone fixo naquela época. Ela pegou o telefone e foi mexendo no telefone e foi ligar, e eu, como um bom pai, fui discipliná-la, falei: não faça isso, não mexe, porque aqui não pode. E aí eu acho que a Jeane lembra disso, ele falou: não chame a atenção dela aqui no meu consultório. Eu fiquei calado, e ele falou: se ela está mexendo é porque na sua casa ela mexe. E aí ele falou: criança é assim, o que pode, pode sempre, o que não pode, não pode nunca. Então se pode na sua casa, para ela pode em qualquer lugar, não espere que ela entenda isso. E a conclusão que eu chego, meus queridos, é que a fé madura é para gente que sabe discernir, que sabe avaliar, que sabe pesar, porque é criança que precisa de regras rígidas, porque não sabe pensar. Mas quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a gente expande o coração para caber mais um. A gente expande a consciência para tolerar o fraco na fé. Isso não significa concordar com o erro, isso não significa concordar com o pecado, isso não significa fazer parte de um erro, mas simplesmente acolher alguém que ainda é criança na fé, até que ele amadureça, até que ele cresça, até que ele possa compreender. Senão a gente sai machucando as pessoas, a gente sai dividindo o corpo de Cristo, a gente sai causando um estrago tremendo. A última lição, meus queridos, que eu tiro, a penúltima, é que nós não podemos perder o foco do nosso chamado.
E o apóstolo Paulo nos ensina isso muito bem, meus irmãos. Porque assim como Paulo foi firme no seu propósito desde o começo até o fim da viagem, nós também precisamos manter o nosso foco na nossa adoração, no nosso serviço, no nosso crescimento, na nossa viagem cristã até o fim, até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia que o Senhor voltar, meus queridos. Precisamos continuar crescendo, precisamos continuar amadurecendo, precisamos desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus. Não dá para continuar estagnado, não dá para perder o foco, não dá para deixar que qualquer probleminha, qualquer problemão que seja, nos tire do foco, do chamado que nós temos. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados para adorar, nós fomos chamados para evangelizar, para ganhar gente para Jesus, glorificar o nome de Deus na nossa vida, quer faça sol, faça chuva, quer as coisas estejam boas ou ruins, somos adoradores de Deus, Deus vivo e Deus verdadeiro, e nada pode nos impedir, nada pode nos parar, nada pode fazer com que nós diminuamos a marcha ou desviemos do caminho. Se nós sabemos em quem temos crido, se nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está lá fora, se nós sabemos que Deus é bom o tempo todo, se nós sabemos que Deus é fiel, então nada nos escandaliza, nada nos tira do propósito, nada nos desvia, nada nos distrai. Porque sabemos quem somos e em quem nós estamos. Como nós temos crentes casca de ovo no dia de hoje, como nós temos gente ocupada demais, gente cansada demais, gente que não tem um foco, não termina nada que começa. Parece que esse é um problema dessa geração. Não começa nada no mundo social ou secular, como você queira chamar, e não começa nem termina nada no reino de Deus. Gente que vai abandonando os ministérios pelo meio do caminho, gente que vai abandonando a fé, gente que vai abandonando a família, vai abandonando os irmãos, vai abandonando tudo no meio do caminho porque não tem firmeza de propósito. Mas Paulo não. Como nós precisamos ser assim, meus irmãos? Como nós precisamos ser assim? Tem gente que abandona o ministério porque o líder falou um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais alto, porque o pastor não cumprimentou, porque o pastor não fez isso, porque o pastor não fez aquilo. Meus irmãos, é tempo de crescer, de amadurecer. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É bom que a gente vai acostumando com os espinhos, com os machucados, a gente vai caminhando e a gente vai pelejando e a gente vai rompendo em fé por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, por causa da glória de Deus que precisa ser vista e revelada no meio do seu povo, meus irmãos. E eu termino dizendo que nós temos sim que ter sensibilidade, ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, dirigindo a nossa vida, a nossa caminhada. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus em todos os lugares, na igreja, em casa, no trabalho, no ministério. Ao Paulo, Deus deu uma visão. Paulo teve uma visão, alguém estava pedindo socorro. Paulo viu, entendeu, discerniu e partiu para o ministério. Partiu para a obediência, imediatamente. Eu imagino que imediatamente, aqui é imediatamente mesmo, era de noite, não sei que horas da noite. Não creio que Paulo estava dormindo e que esse foi um sonho. Se fosse sonho, eu tinha falado de sonho, uma visão em sonhos. Acredito que Paulo estava acordado, provavelmente estaria orando ou conversando. Então veio a visão do macedônio pedindo por socorro. A palavra é suplicando, ajuda-nos. E o que eles fizeram? Levantaram tenda e partiram para a Macedônia, naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Porque com Deus não se discute, porque com o Senhor a gente não negocia, com o Senhor a gente ouve e obedece, como nós estamos precisando de gente assim. Meus irmãos, não fique esperando revelação, não fique esperando sonhos. Foi assim com Paulo e com tantos outros homens no passado, mas não é assim que Deus tem agido costumeiramente nos dias de hoje.
Sonhos já foram dados, a ordem já foi dada, tudo que Deus quer de nós já está revelado na Bíblia Sagrada. É questão de tomar iniciativa, tomar posição no meio do corpo, saber quem você é, o que Deus quer que você faça e fazer aquilo que Deus espera que você faça. E o que Deus quer que você faça? Ouça a voz do Senhor na boca daquele que pede socorro. Ouve, atenda o chamado de Deus para a sua vida. Não espere uma revelação, não espere um sonho. Está escrito em Hebreus 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas e por meio de quem Deus fez o universo. Os últimos dias são esses. Os últimos dias é da ressurreição até a segunda vinda. É por meio do Filho, por meio da palavra. Está escrito na sua Bíblia o que Deus quer que você faça. Faça, ouça e obedeça, meus irmãos. Mas não podemos fechar os olhos e o coração para os necessitados que estão à nossa volta. Porque muitas vezes Deus fala pela boca do necessitado. Muitas vezes Deus nos dá direção, nos mostrando onde é que nós devemos atuar. Por isso a igreja precisa estar sensível aos clamores à sua volta. Alguns necessitando de pão, outros necessitando de uma oração, de uma palavra, de uma visita, de um consolo, de uma exortação, mas todos carentes da graça de Deus. E nós somos instrumento da graça de Deus aqui nessa terra. Somos a nós que Ele chamou e disse: ide, pregue o Evangelho, console e conforte, assista, levante o que está caído, acalme o que está aflito, aflija o que está acomodado, supra as necessidades. Pare de olhar para o seu próprio umbigo, pare de olhar para a sua própria necessidade, pare de olhar para si mesmo, olhe para a necessidade do outro, escute a voz de Deus clamando na vida do necessitado. Conclua que a miséria desse mundo é Deus chamando a igreja para ser resposta de Deus na vida da sociedade. Entenda que o que Deus quer fazer através da minha vida, mas da sua vida também. Todas aquelas igrejas, o Senhor acrescentava as almas que haviam de ser salvas. Deus agia, Deus atuava, porque não faltava unidade, não faltava compaixão, não faltava graça, não faltava misericórdia. E é assim, meus irmãos, que nós vamos nos tornando cada vez mais um em Cristo Jesus. É assim que nós vamos fazendo com que Deus seja conhecido nessa terra. Quando nós cumprimos aquilo que nós escrevemos na placa da nossa igreja, uma igreja em Cristo, amando a Deus e amando ao próximo. Amando a Deus e amando ao próximo. Quero te convidar para ficar de pé. E eu sei que você recebeu algo nessa noite. A questão é o que você fará com tudo que Deus falou com você nessa noite. Por isso eu quero orar. Se você quiser orar comigo, abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Esqueça que você está no meio de um grupo de pessoas. Tenha um momento particular com Deus, um momento a sós com Deus. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa hora. O que foi que Deus tocou em você nessa noite? Como Deus tocou no seu coração nessa noite? Qual foi o ponto dessa mensagem que tocou no fundo do seu coração e você entendeu que Deus estava te chamando? Que Deus estava chamando a sua atenção
para algo que é muito maior do que você mesmo. Guarde isso no seu coração. Permita que a palavra de Deus mude aquilo que precisa ser mudado. Permita que Deus faça uma revolução na sua vida através de um ponto, através de uma palavra rema. Permita o mover, o agir de Deus. E Deus vai fazer isso. Não aqui, agora. Mas Ele fará isso no dia a dia, com aquilo que Ele te deu aqui e agora. Você é um chamado, uma chamada do Senhor, para ser instrumento de Deus, instrumento de graça, instrumento de misericórdia. Você foi salvo para ser instrumento de salvação. Você não foi chamado ou chamada para ser mais um religioso, mais um domingueiro, mais alguém que se contenta em cumprir o ritual religioso, mas alguém que quer vida de fato, de verdade, em Cristo Jesus. Gente que abre o coração e abre a mente para a voz do Espírito Santo. Gente, permite que Deus viva através de si. Gente forjada pelas dificuldades da vida, pelas lutas da vida, pela provação que o Senhor permite. Gente madura, focada num só propósito: eu vivo para a glória do meu Senhor. Eu vivo para a glória daquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Gente que clama dia e noite: Senhor, derrama do teu Espírito, derrama da tua palavra, derrama do Senhor, porque eu quero mais do Senhor, eu quero mais de ti, eu quero que eu seja a expressão do Senhor aqui nessa terra. Ore, peça isso ao Senhor. Que a graça de Jesus encha o seu coração, encha a sua mente,